Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Esse é mais um caso de violência contra crianças. E eu até imaginei que um dia esse tipo de caso deixaria de existir e eu deixaria de falar sobre esse tema aqui no canal. Mas foi apenas um engano. A verdade é que esse tipo de caso está se tornando cada vez mais comum. E nós, enquanto participantes da sociedade, precisamos falar sobre isso e ficarmos vigilantes nos cuidados e proteção dos direitos das nossas crianças. Existem diversos canais de denúncia abertos e disponíveis para toda a comunidade. Basta você procurar aí no site da polícia da sua cidade, do seu estado ou do seu país. Ou mesmo ligando para o número de emergência, é possível também obter informações e fazer denúncias de violência contra jovens e menores. Eu sempre falo aqui no canal que educar é bem diferente de agredir e torturar. Mas com aquela história de o filho é meu e eu crio do jeito que eu quero, as pessoas fazem coisas horríveis e essas coisas podem facilmente se confundir. A violência não tem capacidade de educar ninguém, apenas desenvolve traumas e limitações que a criança vai crescer e carregar para o resto da sua vida. Isso quando a criança tem a oportunidade de viver, porque diferentemente disso, como veremos no caso de hoje, o Lúcio nos deixou quando ainda tinha 5 aninhos de idade. Bom, vamos entender tudo o que aconteceu com o pequeno garotinho. Lúcio Abel Dupuá foi um garotinho nascido no dia 5 de julho de 2016, em General Pico. General Pico, gente, é um município da província de La Pampa, na Argentina, país vizinho aqui do nosso Brasilzão. General Pico fica meio longe da capital do país, Buenos Aires, a pouco mais de 500 quilômetros de distância. Bom, o Lúcio era o filho de uma mulher chamada Madalena Esposito Valente, e o seu pai era um homem chamado Christian Dupuá. Não existem muitas informações sobre o passado, tanto da Madalena quanto do Christian. O que se sabe é que a Madalena estudou em um colégio local e abandonou os estudos quando estava no ensino médio. Nessa época, ela começou a trabalhar no comércio da cidade e foi lá onde ela conheceu o Christian. O rapaz vinha de uma boa família, era muito educado e sensível com as mulheres. E em pouco tempo eles começaram a namorar. E após ela descobrir que estava grávida, os dois se mudaram para uma cidade vizinha para aguardar a chegada da criança em uma casa só deles para que iniciassem ali a vida a dois, que em breve seria a três, na verdade. Enfim, a data tão aguardada chegou e o casal teve um lindo bebê que, como já sabemos, recebeu o nome de Lúcio Abel. Quem conheceu o garotinho testemunhou que ele era uma criança doce, inteligente e também muito curioso. O Lúcio cresceu rápido e tinha uma grande facilidade em fazer amiguinhos e por conta disso estava sempre cercado de outras crianças quando estava na escolinha. Seus familiares disseram ainda que ele era muito bonzinho e não costumava fazer bagunça dentro de casa, e também costumava obedecer às ordens dos adultos sem fazer birras ou escândalos onde quer que ele estivesse. A verdade é que o Lúcio era muito tranquilo mesmo, muito bonzinho, um doce de criança. As coisas começaram a ficar complicadas para o menino quando ele estava com apenas 3 anos de idade. Acontece que o relacionamento da Madalena e do Christian não estava prosperando, e após diversos desentendimentos e brigas intermináveis, os dois decidiram que era hora de cada um procurar o seu rumo e desfazer aquela união conturbada e absolutamente sem futuro. Mas nem mesmo a separação foi amigável e o maior prejudicado nessa história foi justamente o garoto. O Lúcio se viu no meio de uma batalha judicial que parecia um monstro de 7 cabeças. Primeira guarda foi dada à família do pai, porque a essa altura a Madalena estava desempregada, e então foi determinado que o menino ficaria na casa dos avós paternos. A verdade é que o Christian sempre denunciou sua ex-mulher.
alegando que nas mãos dela o menino sofreu diversos abusos físicos e também psicológicos. Ele foi além e fez acusações de que ela usava entorpecentes e estava sempre bebendo e participando de festas com amigos, e que não tinha qualquer possibilidade de criar e educar uma criança sozinha. Mas por outro lado, a Madalena acusou o ex-marido de ser abusivo, alcoólatra e chegou a dizer até que já tinha sido vítima de violência doméstica. No meio disso tudo, o juiz da Vara da Família e Assuntos Relacionados decidiu que o melhor a ser feito naquele momento era deixar o filho com a mãe, visto que algumas semanas se passaram e ela montou um pequeno negócio de venda de bolos e alugou um espaço pequeno para ela morar. Ela afirmou na audiência de conciliação que já estava pronta para levar o seu filhinho para casa e o juiz concordou com ela. E por conta dessa decisão judicial, o pequeno Lúcio foi retirado da casa dos pais de seu pai e encaminhado para morar com a sua mãe. E ficou acordado que o Christian faria visitas regulares ao pequenino. Essas visitas eram assim traumáticas, tanto para a criança quanto para os avós paternos, porque todas as vezes que eles estavam agendados para visitar a criança, a Madalena fazia um escândalo, chamava a polícia e dizia que eles estavam com más intenções e que queriam levar a criança embora. E é neste momento que a gente precisa introduzir uma outra pessoa nessa história. No meio disso tudo, a Madalena foi atingida pelo Cupido, que é o anjo do amor, e se apaixonou por uma outra mulher chamada Abigail Paz. Esse romance evoluiu mais rápido do que se possa esperar, e então o novo casal apaixonado decidiu que deveriam morar todos juntos. E assim a Madalena, com seu filho Lúcio, se mudaram para um apartamento junto com a Abigail. E foi aí que o destino do pequeno garotinho foi selado para sempre. A verdade, gente, é que a Abigail não gostava muito do Lúcio. Aliás, ela chegou a confessar que não gostava de criança alguma. E assim, é complicado uma coisa dessas, né? Porque quem entra em um relacionamento já sabendo que a outra parte tem filhos não pode reclamar de nada, porque já sabia disso. Os pais até tentam compartilhar sua atenção, mas no caso de crianças tão pequenas como o Lúcio, por exemplo, fica muito difícil, porque ele era apenas uma criança. E crianças demandam atenção e cuidados. E muitas vezes os pais precisam abrir mão de algumas atividades para cuidar dos seus filhos. Eu sei muito bem disso porque eu tive padrasto, eu tive madrasta, meus pais são separados, então eu passei por todo esse processo. Só que no caso, a Abigail não aceitava muito bem essa ideia. Embora elas estivessem juntas meio que casadas, sabe? A Abigail gostava de sair, de beber com amigos e essas coisas todas. Aos poucos, pelo que foi relatado por familiares e amigos, algum tempo depois, a Abigail foi alimentando um ódio gigantesco pelo garotinho, que como todos nós concordamos não tinha culpa de nada, não é mesmo? Bom, na minha humilde opinião, gente, é muita crueldade você exigir que o seu parceiro ou parceira deixe de dar atenção e cuidado para os filhos e passe a dar atenção exclusivamente para você. E eu penso assim porque namorados e relacionamentos vêm e vão, mas os filhos, por outro lado, são assim para sempre, né? Um namoro pode acabar a qualquer momento, muitas vezes por motivos bobos, e você pode até mesmo receber essa notícia pelo WhatsApp, porque ultimamente as pessoas estão com essa mania, né, de terminar o relacionamento assim com uma mensagem de WhatsApp, um SMS, uma coisa assim muito banal, sem nenhuma formalidade. Mas o fato, pessoal, é que o filho nunca deixará de ser um filho, né? O filho vem sempre em primeiro lugar, mas enfim. Bom, no dia 26 de novembro de 2021, a Madalena, que na época estava com 24 anos de idade, e a sua namorada Abigail, de 27 anos, deram entrada na emergência do Hospital Evita, na cidade de Santa Rosa. Elas estavam com o pequeno Lúcio Dupois nos braços, mas não havia muito que pudesse ser feito pela criança. Os médicos conversaram com as autoridades policiais e na sequência uma grande investigação se iniciou. Rapidamente esse caso caiu na mídia e o país inteiro queria saber o que realmente tinha acontecido com o garotinho. Algumas horas antes do falecimento do menino, o casal Madalena e Abigail levaram a criança apressadamente para a delegacia de polícia do bairro. O garotinho estava com uma convulsão muito violenta e após os oficiais tentarem socorrê-lo sem sucesso, eles colocaram todos na viatura e foram correndo para o Hospital Evita.
Como eu acabei de dizer, os médicos desconfiaram de que havia algo de muito errado com aquele menino. E essas desconfianças foram confirmadas pelo médico legista Sr. Juan Carlos Toluzzi. O médico escreveu em seu relatório que a criança tinha múltiplas lesões causadas por golpes, sinais claros de mordidas e queimaduras, sendo que muitas dessas queimaduras eram antigas e outras pareciam ser bem mais recentes. O médico atestou também que foram encontradas lesões nas partes íntimas da vítima, o que caracteriza que ele tinha sofrido abuso íntimo. Algumas análises apontaram também que a criança sofreu um golpe forte que afetou o quadril, as nádegas e as pernas. E era provável que esse golpe tenha acontecido entre 7 ou 8 dias antes do óbito. O Juan afirmou ainda em entrevista mais tarde que em seus quase 30 anos de medicina ele nunca tinha visto algo daquela natureza. O relatório do profissional concluiu que a causa da morte foi por hemorragia interna, decorrente obviamente das inúmeras agressões que o pequeno foi submetido. Ele terminou o seu relatório observando que o garoto teve ainda fraturas em sua cabeça e 2 costelas quebradas. Tanto a Madalena quanto a sua companheira Abigail tiveram suas prisões preventivas decretadas. Naquela altura, a mãe do garotinho foi acusada de homicídio qualificado e a sua namorada Abigail foi acusada de homicídio simples. Na sequência, elas foram transferidas para o 6º Distrito Policial de Santa Rosa. Mas alguns dias depois, assim que esse caso ganhou as mídias, as duas foram violentamente atacadas por outras detentas. Por conta disso, as duas foram rapidamente encaminhadas para o Complexo Penitenciário 1 da cidade de São Luís. As investigações prosseguiram e as autoridades encontraram diversas evidências de que os maus tratos ao garoto tinham se iniciado há muito tempo antes do dia do seu falecimento. Foi descoberto que o garoto havia sido atendido no pronto-socorro por pelo menos 5 vezes, dentro de um período de apenas 3 meses. Em todos esses atendimentos foi constatado politraumatismo e as justificativas da mãe eram sempre de que o garoto tinha caído no quintal, na escolinha ou mesmo caído de sua própria cama. Para não levantar a suspeita dos médicos plantonistas, as duas mulheres levaram o garotinho a diferentes centros de atendimento médico na região de La Pampa. No dia 15 de dezembro de 2020, Lúcio foi atendido no Hospital Evita, sob a queixa de trauma nos membros superiores. 3 dias depois, no dia 18 de dezembro de 2020, ele foi atendido no Hospital Molas e foi diagnosticado com uma fratura em seu punho e suas mãos. Pouco mais de um mês depois, em 22 de janeiro de 2021, ele foi levado ao posto de saúde do bairro Rio Atuel, onde foi diagnosticado novamente uma fratura no membro superior. 8 dias depois, no dia 1º de fevereiro de 2021, as duas mulheres deram entrada novamente no Hospital Evita, com o Lúcio nos braços, e dessa vez o diagnóstico foi de trauma corporal. Por fim, quase 2 meses depois, no dia 23 de março de 2021, os 3 deram entrada ao pronto-socorro infantil do hospital, e dessa vez o menino estava com um dedo totalmente deformado. Inclusive, houve uma fratura óssea. A mãe do menino, junto com a sua namorada, disseram aos médicos que o menino estava brincando com um martelo e acabou se ferindo sozinho. E foi exatamente isso que os médicos colocaram em seu prontuário: acidente doméstico com um martelo de carpinteiro. Os oficiais acharam muito estranho os médicos não terem procurado a polícia para denunciar toda essa situação, porque ao analisar as fichas médicas do menino daquela época, foi possível observar que muitos ferimentos em nada se pareciam com pequenas quedas. Além disso, nem mesmo os profissionais que trabalhavam na escolinha onde o menino frequentava nunca ligaram para as autoridades para falar nada sobre a situação degradante do Lúcio, que a cada dia parecia mais fraco e moribundo. Por esse motivo foi instaurado um inquérito administrativo a nível federal para apurar a responsabilidade dos funcionários na omissão de denúncias que poderiam ter impedido a morte do garoto. O Christian Dupois fez uma declaração em suas redes sociais e se lamentou por não ter conseguido salvar o garoto e suplicou perdão por ter falhado como pai. Suas declarações e uma carta que ele postou no Facebook viralizaram e causaram uma enorme comoção em toda a Argentina.
Diversos protestos foram iniciados e todos clamavam por justiça em nome do pequeno Lúcio do Poá. Com a conclusão das investigações, por fim, quase um ano depois do crime, no dia 10 de novembro de 2022, teve início o julgamento da Madalena e da Abigail no Tribunal Estadual de Santa Rosa. O julgamento aconteceu com as portas fechadas, isso porque a vítima era menor de idade e a legislação da Argentina determina que seja assim nesses casos. No total, o julgamento contou com a presença de 70 testemunhas e foram nomeados 3 juízes para o caso do menino Lúcio. Os juízes responsáveis por esse caso foram o Aníbal Olier, a Alejandra Ongaro e o Daniel Saez Zamorra. O julgamento contou com 18 audiências, e nessas audiências os juízes ouviram as acusadas, os familiares da vítima, médicos peritos e também testemunhas que apresentaram as provas necessárias para apurar o grau de culpabilidade das duas acusadas. Dentre as provas coletadas estavam chats de internet que os peritos técnicos da polícia encontraram nos aparelhos eletrônicos das acusadas, onde elas confessavam em grupos privados na Deep Web o abuso físico do Lúcio. Além disso, a promotoria apresentou também todo o histórico médico da vítima e os promotores, além de apresentar o relatório da autópsia, também convocaram o perito para falar aos juízes. No dia seguinte, dia 11 de novembro de 2022, o Tribunal de Oitivas de Santa Rosa decidiu que a Madalena Esposito Valente, que nessa altura estava com 25 anos de idade, foi considerada culpada de homicídio triplamente qualificado e teve como agravante o vínculo, porque os juízes entenderam que uma das principais funções de uma mãe é justamente proteger o seu filho. E fora tudo isso, teve também o agravante de resquícios de crueldade. Já a Abigail Paes, que nessa altura estava com 28 anos de idade, foi considerada culpada de homicídio duplamente qualificado. Além disso, ela também teve o agravante de resquícios de crueldade. Porém, para a Abigail, teve ainda mais uma acusação, a acusação de abuso íntimo. Isso porque as autoridades descobriram durante as investigações que a mulher utilizava brinquedos com finalidade de diversão adulta para violar a intimidade do garoto. Essas acusações foram corroboradas pelo médico legista, que apontou os diversos ferimentos nas partes baixas da vítima. Por conta da apresentação de todas essas provas, os 3 juízes consideraram Abigail culpada também de abuso sexual infantil. Nenhuma das duas quis comparecer à audiência de sentença, elas preferiram permanecer em suas celas na penitenciária e foram representadas por seus advogados. A audiência de sentença aconteceu em fevereiro de 2023, bem agora, né? E tanto a Madalena quanto a Abigail foram sentenciadas à pena de prisão perpétua. No momento da leitura da sentença, tanto o pai do garoto, Christian, quanto o avô do menino, o senhor Ramon do Poá, se emocionaram bastante, choraram e se abraçaram. Eles disseram estar satisfeitos porque a justiça foi feita e finalmente a alma do garotinho poderia descansar em paz. Mas vale lembrar, gente, que até a data da gravação desse vídeo, a pena de prisão perpétua na Argentina se estende pelo máximo de 35 anos, onde através da Constituição do país, o sentenciado tem direito de participar de uma audiência e tentar sua liberdade condicional. Isso significa que a Madalena poderá tentar liberdade condicional no ano de 2058, quando estiver com 60 anos de idade, e a Abigail também no ano de 2058, quando estiver com 63 anos de idade. Um ponto importante que eu preciso explicar para vocês é que essa questão de liberdade condicional, pessoal, não é algo garantido. As acusadas vão passar por uma audiência e o Comitê de Liberdade Condicional vai analisar se elas podem ou não serem liberadas, tá? E mesmo que elas sejam liberadas, elas passarão o resto da vida sendo acompanhadas pelo Poder Judiciário do país. Após o falecimento do pequeno Lúcio do Poá, o juiz que entregou a guarda do garoto para sua mãe Madalena foi denunciado por descumprimento dos deveres de funcionário público, porque ele não prestou atenção nos sinais de maus tratos e mesmo o pai denunciando, o magistrado optou por entregar a guarda do garoto à sua mãe. Como resultado deste caso, a Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade o projeto de lei que ficou conhecido no país como a Lei Lúcio.
Essa nova lei tem por finalidade estabelecer um plano de formação sobre os direitos dos menores, com especial destaque para profissionais que trabalham com crianças, para que essas pessoas sejam treinadas e assim se tornem aptas para perceber se uma criança está sendo uma vítima de abuso. Para entrar em vigor, a lei precisa ainda ser aprovada pelo Senado e diversas ONGs pelo país estão pressionando as autoridades para que a lei seja aprovada o quanto antes. Essa nova lei, pessoal, possibilita ainda que os professores e profissionais da saúde denunciem anonimamente as violações dos direitos das crianças. E esse será um grande avanço, porque atualmente no país não existe esse canal de denúncia anônima, e quem decide denunciar acaba enfrentando possíveis represálias, como ameaças ou ataques. E por isso muitos profissionais acabam ficando quietos. É aquele negócio, né, gente? Quem trabalha em escolas, por exemplo, sempre fala que sempre o pior é lidar com os pais das crianças, porque muitas vezes eles são mais mimados e imaturos que seus próprios filhos. Em uma entrevista coletiva, a porta-voz do governo, senhora Gabriela Cerutti, disse que é necessária uma mudança cultural na sociedade e também no judiciário. Ela admitiu que nesse caso muitos mecanismos falharam e também a justiça falhou. Uma multidão se reuniu em frente ao Palácio da Justiça para apoiar a família a exigir a sanção da Lei Lúcio. E se você for morador aí da Argentina, conta pra gente, você já presenciou alguma atitude de violência contra crianças? Como a sociedade encara esse tipo de ação? As pessoas se manifestam, ou viram as costas e pensam que cada um cria os filhos à sua própria maneira? Deixa pra mim aqui nos comentários o que vocês pensam sobre tudo isso. E se você ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, ó, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.